aí tem uma dúvida enorme sobre precificação. Todo mundo tem dúvida, né, gente? É uma coisa que realmente a gente perde o sono às vezes, né? De não saber se a gente está ganhando dinheiro. Então é uma coisa que, como tem muitas perguntas, muitas dúvidas, eu vim trazer aqui para vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que as pessoas mais querem é que eu chegue aqui com uma fórmula pronta e fale para vocês. Coloca lá o valor que você pagou, vai dar o preço final de venda, essa regra é aplicada para todos e é uma lei, mas não é, pessoal, tá? Então a gente vai aprender certinho, cada um tem um custo, a nossa precificação está muito relacionada com os nossos custos, então vamos aprender um pouquinho aqui sobre isso, tá? Algumas crenças que nós temos que deixar essas crenças hoje para o lado de fora. Isso daqui precisa morrer para que a gente consiga olhar, né, para o nosso negócio de outra forma. A primeira coisa é que eu sei que tem muitas pessoas que têm bloqueios com números. Então, né, se atentem a isso aqui que eu vou passar para vocês, porque não está relacionado a números, veja bem, não está. Nós fizemos uma imersão e foi sobre finanças, né, com o Marcelo Germano. Ele fez até a gente fazer um grito de guerra, que era eu amo os números e os números me amam. E para que serviu isso daí, pessoal? Serviu para a gente realmente pegar e começar a tirar algumas crenças, tá? Então, nós vamos fazer isso hoje. Deixa eu só ver que acho que tem algum microfone ligado. Deixa eu ver, senão fica atrapalhando aqui. Vamos lá. Crenças que não pode continuar. Olha só. Eu compro por 10, vendo por 20, eu lucrei 10. Isso não existe. Não existe por quê? Porque nós temos custos. Depois eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Eu vou tentar ser bem objetiva, tá? Eu coloquei bem descomplicado, né? Pode ser que tenha aqui pessoas, né, que estejam no nível de negócio mais avançado, vão precisar de mais coisas, de falar sobre fluxo de caixa. Mas como a gente aplicou aquela pesquisa, a gente trouxe aqui, né, algo bem do início mesmo, bem no começo, para que todos consigam entender. Outra coisa, meu concorrente vende mais barato, vou abaixar o meu preço. Então, isso tem que morrer aqui hoje. Vocês não podem, se vocês fazem isso, não pode mais ser feito. Isso daqui compromete o seu negócio, compromete a sua lucratividade. Você pode, né, seu negócio pode deixar de existir se você ficar olhando para o seu negócio com essa ótica aqui. E a terceira é, o meu negócio não dá lucro. Então, se você não sabe os seus custos, você não sabe qual que é o lucro do seu negócio. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos entender? Hoje nós vamos precificar a partir da margem de lucro que a gente quer para a gente, tá? É lógico que a gente vai analisar outras coisas. Mas assim, começar a precificação orientada pela margem de lucro que a gente quer é muito mais assertivo, tá? Porque o que a gente faz geralmente hoje em dia? A gente compra a peça, faz vezes 2, coloca lá para vender, né? E daí a gente acha que a gente, né, comprou por 10, vendeu por 20 e ganhou 10. Então, não. A gente precisa entender exatamente o que me sobra no final. Qual que é exatamente a minha margem de lucro, tá? E o que a gente faz? A gente acaba calculando só o que sobra lá depois, né? E fala assim, minha margem de lucro é o que sobrou lá. Quando, na verdade, nós precisamos entender todos os nossos custos e aplicar a nossa margem de lucro sobre o valor que nós queremos ganhar quando nós vendemos o produto. Beleza, pessoal? Olha só. Uma coisa que é muito importante, nós precisamos entender o mercado que nós estamos inseridos, tá? Tem alguns tipos de negócio, e depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que permite
trabalhar com 200% de margem, alguns 300% de margem, e tem alguns que nos permitem trabalhar com margens altíssimas, né? Às vezes a gente vê uma marca, às vezes a gente sabe até da onde aquela pessoa está comprando, aquele concorrente está comprando, e ele trabalha com uma margem altíssima, e a gente não consegue nem entender como é que ele consegue vender, tá? E a gente vai falar sobre isso daí também. Olha lá. Alguns conceitos sobre precificação que a gente precisa ter muita clareza. Tá? O que a gente precisa é entender sobre os custos da empresa, né? Os fixos, porque veja bem, agora você é uma empresa. E isso é um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês. Nós precisamos nos formalizar. O que acontece, né? Eu até indico para que vocês abram um MEI. Se vocês não são formais ainda, abram um MEI, né? Se tornem formais. Por quê? Porque isso te possibilita muitas coisas, né? Você realmente se torna uma empresa, né? Você consegue, por exemplo, maquininhas para você conseguir oferecer mais opções de pagamentos para seus clientes. Você consegue, né, evitar que você fique sem receber por conta de vender fiado. Então, quando você oferece para sua cliente que ela pode parcelar, muitas vezes ela, se você não tivesse isso, ela deixa de comprar por falta, né, de ter essa opção. Então, isso daí é muito importante. A formalização de verdade aí da sua marca, de você como empresa. E a partir daí, a gente começa a entender quais são os custos que a gente tem. Quais são os custos que são fixos, que independente de vendas ou não, a gente tem eles todos os meses. E quais são os custos que são variáveis, né? Que são aqueles que não são todos os meses que tem. Pode ser que com determinada quantidade de vendas ele aumente, tá? Então a gente vai falar que são os custos de operação. Segundo passo, entender o mercado que você está inserido. Por quê? Por que a gente precisa entender, pessoal? Porque muitas vezes, lembra quando eu falei para vocês, a gente não sabe nem como que aquele concorrente vende o preço daquela peça, né? Você sabe exatamente quanto ele pagou, você fala, nossa, mas como que ele consegue vender nesse preço, tá? Então, quando a gente for analisar o mercado, a gente não pode pegar pessoas que acabaram de entrar, estão começando a vender, pessoas que não têm experiência, né, nem em precificação. E você fica olhando para aquelas pessoas. Essas pessoas, elas não vão se manter no mercado, elas não vão conseguir manter os negócios dela. Quando a gente for fazer uma análise, a gente tem que olhar, né, a qualidade do produto, se ela trabalha, se é semelhante ao nosso, né? Nós precisamos olhar o que de valor que essa marca entrega. Por que às vezes ela consegue vender tão caro? Porque ela consegue entregar um valor muito grande, né? Ela investe muito em marketing, ela tem um marketing muito pesado, com blogueiras, embalagens, over delivery, que é quando você entrega mais do que o cliente espera. Então, por isso que ela consegue vender um produto, né, com uma margem muito alta. E não tem problema nenhum. Se esse daí realmente for a sua finalidade, né, você pode analisar essa empresa aí para poder estudar o mercado que ela está inserida. Tá? E entender a demanda que a gente tem do nosso produto. Né? Se a gente tem alguma sazonalidade, né? Se tem alguns meses que geralmente a gente sente que tem um pouco menos de vendas, né? Quais são os fatores que às vezes impedem com que nós conseguimos crescer. Então a gente precisa estar sempre olhando para tudo isso daí na hora que a gente for fazer a nossa precificação. Alguns fatores que a gente deve considerar quando a gente estiver analisando, principalmente se a gente estiver fazendo uma análise de mercado, tá? Qual a qualidade do produto que você está entregando, né? Você está entregando um produto de qualidade, tá? Esse produto, então, você não vai entregar esse produto
por um valor muito baixo, porque você está trabalhando realmente com um produto de qualidade. Então, você não deve vender esse preço por um valor muito abaixo. Qual que é a disponibilidade desse produto, né? Você vai trabalhar com um produto que geralmente ele vai ter uma escassez, ele não vai ter mais. Uma opção muito legal, né, que dá para a gente ter uma ideia, é, por exemplo, quando você tem algumas peças que são exclusivas, algumas coisas com pedras naturais, né, que depois você não vai ter mais aquilo ali, né, é extraída, uma jazida, acabou, não tem como fazer mais. Então, a gente tem que analisar para isso também, né? Essa disponibilidade, às vezes, ela nos permite trabalhar com peças mais exclusivas e ter uma margem melhor nela. Tá? A entrega, como que você vai fazer com essa entrega, né? Lembra que eu falei sobre valor? Você vai realmente estar investindo ali em sacolas, né? Você vai estar investindo em marketing, como que você vai fazer a entrega em si do seu produto. O pós-venda, né? O pós-venda é outra coisa que a gente tem que analisar também, né? Precisa de um tempo, né, do seu dia a dia para poder fazer, precisa realmente de ter um funcionário ali o tempo inteiro atendendo. Então, isso daí começa, a gente precisa olhar para isso, para que a gente veja, né, que aqui vai ter um custo maior ou menor, né? Anúncios, lembra o marketing, né? O marketing, isso pode aumentar ou diminuir o preço do seu produto. Né? Se você vai lá, se você realmente faz um marketing bem bacana, bem direcionado ali para sua persona, você consegue entregar muito conteúdo para sua persona, se ela entrega muito valor na sua marca, você consegue aumentar o seu preço. A gente fala daí agora dos custos fixos, né? Que a gente vai ver depois mais de pertinho quais são os variáveis, tá? O estudo de mercado, que a gente falou aqui já um pouquinho, né? Qual que é a nossa lucratividade? E nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio, que é o que a gente está buscando aqui, né? Lembra que eu citei como que seria o ponto de equilíbrio quando a gente estava falando de coleções? Quando a gente investe numa peça, a gente tem alguns custos, né? Que são custo de mão de obra sobre ela, tem os custos de propaganda e marketing. Eu acho que são os dois principais custos que tem, né? Fotografia. Então, esses são os principais custos das peças. A partir de um momento, essa peça, ela vai começar a vender, né? Ela já pagou os custos que você teve com ela, e daí ela começa a entrar numa linha de lucratividade. Então, é isso daqui que a gente está buscando, tá? Precificar de uma forma com que isso daí se torne viável. Quais são os nossos custos fixos, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? Esses custos, eles não vão variar conforme a nossa venda. Vendendo ou não, existe aluguel, salários, água, luz, material de escritório, internet, contabilidade. Se você tiver um gestor de tráfego, né? Se você tiver um contrato ali só do gestor em si ali, ele vai entrar aqui. Então, é assim, independente, né, de vender ou não, a gente tem alguns custos fixos e precisa estar claro, você precisa saber exatamente quais são os seus custos fixos. Alguns custos que são variáveis, tá? Esses aí, geralmente, eles aumentam conforme você vende mais. Então, comissões de vendedor, embalagem, etiqueta, impostos, esses aumentam conforme as vendas. A análise do mercado, né? Como a gente vai se posicionar? A gente estudou a nossa persona, a gente define o nosso público-alvo, né? Então, quem é a nossa persona? Né? Quanto que ela está disposto a pagar pelo nosso produto? Né? A gente precisa ter isso claro. Por exemplo, aqui na Maxi, a gente
sabe que o maior volume de vendas está em produtos de até R$ 40, porque a gente sabe, né, que é o maior volume, é onde as pessoas estão dispostas a pagar por um produto, até R$ 40, né? É lógico, né, que a gente tem variáveis, mas a gente tem essa média de valor de vendas. Você tem que saber, né, qual que é. Quando a gente faz a pesquisa lá da persona, a gente encontra isso daqui, ó. Claro, né, com o tempo a gente vai conseguir perceber isso aqui também, mas o estudo da persona, ele dá uma clareza para nós com relação a isso. Qual a transformação que o seu produto causa na vida do seu cliente? Isso está relacionado novamente com a geração de valor que a sua marca tem. Então, marcas que geram muito valor, que geram muito desejo, né, que a pessoa tem como referência, essas marcas, elas geralmente elas vendem mais caro. Tá? Não necessariamente elas têm uma margem de lucro maior, porque tem que analisar quais são os custos para elas venderem mais caro também. Tá? Mas como aqui a gente está falando sobre margem de lucro, a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre isso. Lucratividade, né? Quando você estuda os seus custos, é uma oportunidade de você diminuí-los, né? E a gente passou muito por isso aqui no início da quarentena, porque olha só, a gente não tinha ideia, né, de quanto tempo talvez a gente não parou, num só dia, mas a gente não tinha uma ideia, né, se a gente ia parar, se a gente ia... Então, olha só, a gente pegou e olhou para os nossos custos de uma forma muito diferente. A gente percebeu que a gente tem que olhar sempre assim para eles, né? O Marcelo sempre diz, custo é que nem unha, tem que cortar sempre. Então, o que interfere, faz a gente ser mais lucrativo ou menos lucrativo, são os nossos custos. Então, quando a gente analisa isso, a gente pode pegar, por exemplo, negociação de taxas de cartão, né? É super importante, a gente está muito atento com isso daí. Muitas vezes a gente precisa fazer antecipações. Então, olhem para quanto que você deixa, né? Quando você faz antecipação de um determinado valor. Né? Você vai te embutir essa antecipação no seu custo, se você precisa fazer antecipação para repor estoque. Você não pode esquecer isso daí lá, porque senão isso daí vai começar a consumir a sua margem de lucro. Se você tem algum software, alguma coisa, né, do Instagram, qualquer coisa, olhe para isso, se você realmente está utilizando, se não tem nada aí que você está contratado que você não utiliza 100%. E as contas de telefone, né, as contas no geral. Olhe sempre para suas contas. Qual que é a finalidade do preço de venda? Né? Por que a gente olha para o nosso preço de venda? Ali, o nosso preço de venda, ele tem que pagar as nossas despesas, os custos fixos e os nossos custos variáveis. Mas não é só isso. Ele tem que garantir a sustentabilidade da nossa empresa. Né? Se não sobra nada, não sobra dinheiro para você reinvestir e fazer o seu negócio crescer. Então, a gente precisa olhar para isso também. E você precisa gerar uma lucratividade para que você tenha a sua retirada salarial. Afinal, a gente está aqui, a gente está construindo um negócio para a gente ganhar dinheiro. Né? Isso daí é importante. Isso é muito importante. Então, olhar com esses olhos também. Quais são os benefícios da precificação correta? Saber exatamente se você pode aumentar ou reduzir a sua margem, né, sem deixar o seu negócio morrer, né, ou então sem ter um preço muito alto e não conseguir vender, né. Você consegue ali retirar produtos com pouca margem. Lembra que o Vi falou sobre anéis? Né, que era
um produto que a gente investia, que ele era um produto que a gente vendia pouco, sobrava muito no estoque. Então, é nessa hora aqui que você olha, né, para o tipo de produto, né, e você deixa realmente aí de investir nesse tipo de mercadoria, né? Se você tem o controle sempre de todas as peças que você compra, você está sempre olhando o custo dele. Se ele demorar muito tempo para poder sair do seu estoque, ele vai diminuir a sua margem. Depois você tem que fazer promoção. Então, né, atentem-se muito a isso. E saber precificar certo faz com que a gente pare de perder dinheiro e sobre mais dinheiro para nós. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Quem aqui tem medo de tabela? Pessoal, olha só. Eu fiz uma tabela aqui muito simples, muito simples. Se vocês quiserem, eu disponibilizo ela em Excel para vocês, tá? Para vocês conseguirem alterar, né, os valores aí, conseguir fazer a sua precificação lá no final. Mas olha o que eu fiz. Todo produto que você comprar, você vai preencher aqui. E algumas coisas não vai custar, por exemplo, eu comprei um brinco e quando eu comprei, eu gastei R$ 15 de frete, né? Mas esse brinco, ele representa uma porcentagem do meu valor de compra. Então, quando eu venho aqui e coloco o quanto que esse frete custa, é uma porcentagem que ele custa sobre o valor do meu brinco. Então, eu pego o meu frete total, eu divido pelo total da minha compra, né? Aqui eu faço vezes o valor que eu tenho, né, do brinco, e aqui eu vou ter um valor percentual do meu frete. Então, aqui eu começo a colocar, por exemplo, aqui, se eu tive 5% de desconto, né? Aqui ele vai entrar subtraindo, tá vendo? Tem um menos. O frete, eu calculei para ser um percentual do meu custo, porque quando eu compro, se eu compro online ou se eu vou lá, eu tenho um custo de viagem, por exemplo. E daí aqui a gente altera a planilha, coloca um custo de viagem, né? Divide o custo da viagem sobre o valor que eu fiz a compra. Se eu vou trabalhar com uma embalagem legal, bacana, mais cara, uma embalagem mais simples, independente do que for, eu preciso saber exatamente o custo da minha embalagem. Ela tem que entrar aqui, tá? Né? Se eu vou dar um brinde, esse brinde, ele tem que entrar aqui também. A gente tem que ter aí... eu sempre promovo campanhas com valor de brinde, tá? E o meu valor de brinde média é R$ 10. Então, calcula, né, esse valor de brinde sobre o seu percentual, um percentual sobre os seus produtos já, tá? Por exemplo, você não vai calcular o brinde de R$ 10 aqui, mas a gente já calcula um percentual para investir em brinde e preparar uma campanha naquele mês. Se você tem vendedoras, né, você calcula aqui o percentual de comissão sobre as vendas, né? Ali as antecipações. Eu não preenchi todos, tá, pessoal? Mas se você tem antecipação, se você tem taxas com cartão, né? E isso é legal, principalmente se você souber qual que é a sua taxa de cartão. Se a sua cliente comprar à vista, dá um desconto, né? Tira essa taxa de cartão aqui. Isso daí faz com que o seu fluxo de caixa fique melhor. O dinheiro ele entra para você naquele exato momento e você evita, né, de ter essa taxazinha aqui de cartão. Se você tiver aluguel, se você tiver salários, se você tiver água, se você tiver material de escritório, eu sei que muitas pessoas não vão ter, né, todos esses custos fixos aqui. Mas conforme nós vamos crescendo, os nossos custos, eles vão aumentando. Então, toda vez que nós vamos comprar novamente um produto, nós precisamos fazer um reajuste. Esses últimos meses, nós tivemos que reajustar os nossos produtos.
porque nós tivemos uma alta muito grande do preço do ouro, uma alta muito grande do preço do dólar, que interfere diretamente em pedras, zircônias. Então, se nós não recalculamos isso, nós começamos a trabalhar para ter prejuízo. Então, olha aqui, bota os seus custos todos aqui, né, dentro dessa planilha. Olhe para eles, tá? E olha só, como que eu fiz aqui? Bom, aqui eu somei o preço que eu paguei, todas as minhas despesas, se eu tive desconto, ele subtraiu aqui, tá? Então, aqui eu tenho um total de custos. Ai, só um minuto, pessoal, ele deu uma travadinha, eu queria descer ele aqui, mas ele tá, acho que ele tá lentinho. Deixa eu ver se ele volta. Bom, vamos continuar, mesmo se ele não voltar, a gente vai falando. O meu total de custos, ele saiu por R$22,50, né? Se eu vender esse produto por R$40, eu não vou ganhar R$20 nele. Eu vou ganhar R$17,10, entendeu? Então é isso que às vezes, né, eu vejo muito acontecendo. Tem muitas pessoas que elas não entendem isso, né? Ela acha que ela está ganhando o dobro, mas na verdade ela não está. E conforme ela vai crescendo, conforme ela vai dando desconto para fazer campanhas, a lucratividade dela vai diminuindo tanto que ela não consegue mais ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente tem sempre que olhar para isso. E aqui o que eu fiz? Eu apliquei a margem de lucro que eu gostaria sobre o meu produto. Só preciso que ele olhe. Deixa eu só pedir para eu ver se ele tá ouvindo a internet para você, tá ok? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele aparece. Tá abrindo o outro aqui. Só um minuto, pessoal, que acho que ele deu uma travadinha aqui. Bem no finalzinho. Acho que ele deu algum erro no PDF. Vamos abrir aqui esse outro, ver se ele rola. Beleza, pessoal? Eita. Legal. Então, assim, qual que é a minha margem de lucro desejada? E como que eu cheguei nessa margem de lucro, né? A gente fez aquela análise lá, a gente olhou, né? Pessoal, olhar para os concorrentes, né? Às vezes a gente tem que fazer um estudo de mercado realmente aí antes de entrar. Né? A gente tem que fazer realmente o estudo de mercado. Mas olhe para qual concorrente você está olhando. Né? Olhe se você vai gerar o mesmo valor, né, que ele gera. Né? Se ele está entregando a mesma qualidade de produto que você está entregando. Né? Se ele já é uma empresa que já tem uma certa estabilidade, né? Se ele não é novo e ele está vendendo sem saber precificar, né? Sem saber exatamente o que ele está fazendo lá. Porque acompanhar, né, esse tipo de concorrente, às vezes pode realmente tornar o seu negócio insustentável. E olha só, aqui eu coloquei a minha margem de lucro, né? Eu calculei essa margem de lucro, a minha margem desejada. Então, o produto que eu comprei ele por R$20, eu tenho todos os meus custos, variáveis e não variáveis. Eu coloquei a minha margem de lucro desejada, então eu vou ter o meu preço de venda, que é R$57,25. Deixa eu voltar aqui para a sala, pessoal. Vamos